O Bitcoin fez um movimento que pode ser o último movimento antes de uma queda mais acentuada no ciclo. Em ciclos anteriores, esse movimento foi repetido e assim que isso aconteceu, o que tivemos depois foi uma queda mais acentuada com o Bitcoin indo buscar o fundo do mercado. Vale lembrar que o passado não é garantia de futuro, mas utilizamos padrões anteriores para identificar movimentos no mercado. E o Bitcoin ele segue o ciclo parecido com o ciclo da Lua, não é um calendário exato, como por exemplo o calendário anual. É mais similar ao calendário lunar e pela métrica de tempo tudo indica que ainda estamos em um mercado de baixa. Seja bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui eu falo sobre criptomoeda, mercados preditivos, economia, política. Então se inscreve e toca aí no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu postar aqui. Hoje eu vou mostrar esse movimento do Bitcoin, vou abrir aqui o gráfico, fazer uma análise e explicar o racional, né? E mais ao final do vídeo eu vou mostrar por que eu acredito que isso irá acontecer. Então acompanha o vídeo até o final, porque assim você vai entender. Então, sem enrolação, bora para o conteúdo do vídeo. Vou dividi-lo em duas partes, sendo que a primeira parte eu vou falar um pouco aqui sobre o Bitcoin, mostrar o gráfico do Bitcoin, e a segunda parte eu vou mostrar outro dado que corrobora, né, que faz com que eu acredite que esse será, né, esse pode ser um dos últimos movimentos de queda mais acentuado aqui no ciclo de baixa do Bitcoin, antes dele buscar o fundo do mercado. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, tempo gráfico diário, e aqui a gente pode ver o seguinte: o Bitcoin ele fez o seu topo aqui em 6 de outubro de 2025, aí depois caiu, fez um repique aqui, caiu novamente e aqui fez um outro repique. Veja que nesse repique aqui ele ficou abaixo da média de 200 dias e permanece até então. Desde que o Bitcoin rompeu aqui para baixo a média dos 200 dias, ele veio aqui, teve uma tentativa mais próxima, aqui também teve uma tentativa mais próxima e não conseguiu romper essa média. Uma outra zona importante seria isso aqui, né? Isso aqui já foi resistência, serviu de suporte aqui também, só que no tempo gráfico diário aqui, o Bitcoin já rompeu esse suporte aqui. Olha só, que era aqui na casa dos 75 mil, então ele perdeu esse suporte aqui, já rompeu aqui para baixo, aqui do suporte de onde eu tracei, caiu um pouco mais aí de 3,1%. E se a gente olha aqui em ciclos anteriores, a gente vê esse movimento se repetir. Ajustar meu gráfico aqui. Eu ajustei meu gráfico aqui, estou no topo do mercado do ciclo passado, de 2021. O Bitcoin fez o topo do mercado aqui, aí ele veio, caiu, rompeu aí para baixo a média de 200 dias, aí teve um repique novamente, aí caiu, foi testado aqui, né? Não rompeu, rompeu pouca coisa aqui, mas caiu novamente, foi rejeitado, aí subiu, teve uma recuperação. Aí aqui ele chegou a romper, ficou acima da média de 200 dias por alguns dias, só que teve o preço rejeitado e caiu novamente até fazer o fundo do mercado aqui em 9 de novembro de 2022 e depois ele recuperou. Aí veja que depois ele foi ficando acima da média de 200 dias. E se eu ajustar o gráfico aqui novamente, a gente pode ver, olha só, o movimento que ele é muito similar. Aqui tivemos um repique, né, um pullback, tivemos esse pullback aqui, ele não chegou a romper, nem encostou na média de 200 dias. Aqui tivemos um outro pullback também, no ciclo anterior, que é parecido com esse movimento aqui, que é justamente deste movimento aqui que eu estou falando. Veja que ele foi rejeitado, aqui também teve o preço rejeitado até então, pode ser que ele recupera. Habilitar minha ferramenta de desenho aqui, mas eu acredito que ele deva fazer esse movimento aqui, ó, e buscar um fundo, né? Eu acredito que ainda não chegamos no fundo do mercado. Eu creio que o Bitcoin ainda irá fazer mais uma queda e buscar um fundo. Tem algumas pessoas, né, tem até o mercado na Polymarket que está com uma chance considerável de que o Bitcoin irá cair ali para 45 mil dólares. Não acredito muito nisso. Se cair, ótimo. Mas é um pouco abaixo ali de 60, entre 50 e 60 mil dólares. Eu acredito que é viável. E veja que é muito similar isso aqui, ó.
Bitcoin veio, fez esse movimento aqui, depois ele caiu e fez o fundo do mercado aqui. Então eu acredito que ele irá seguir essa tendência. E como eu falei, o Bitcoin, nós hoje seguimos o calendário solar, né, que é uma volta da Terra em torno do Sol. Antigamente tinha o calendário lunar, que ele não era um calendário tão preciso. E o ciclo do Bitcoin ele é similar ao calendário lunar. E se a gente pega a métrica de tempo aqui do Bitcoin, os ciclos do mercado ele tem uma duração de aproximadamente 4 anos. Veja que é aproximadamente, né, similar ao calendário lunar, que não é exatamente preciso. Então, se pegarmos aqui até o topo, do topo até o fundo do mercado, nós temos aí em torno de um ano, uma duração de em torno de um ano de mercado de baixa. Então, se eu pegar aqui do topo até o fundo, que foi aqui, pode não estar exatamente igual, porque não estou enxergando direito, está pequeno aqui, mas veja só, deu 364 dias, que é um ano. E se pegarmos o ciclo atual, a gente passou um pouquinho da metade, né, do ciclo de baixa, só que eu acredito que ainda não concluímos, não chegamos ao fundo do mercado ainda. Então o Bitcoin fez o topo do mercado aqui em 6 de outubro e até o momento aqui o Bitcoin acumula aí, né, 234 dias de mercado de baixa. Veja que nós temos mais um pouco aí para frente, ali em torno de outubro, novembro de 2026, é que podemos ter aí o fundo do mercado, se essa tendência continuar a se repetir como nos ciclos anteriores. E a segunda parte aqui que eu vejo um dado importante que corrobora para que o Bitcoin faça essa queda são áreas de liquidez, zonas de liquidez. Se a gente olhar aqui na CoinGlass, por exemplo, veja que tem uma faixa de liquidez aqui importante, né, acima aqui de 26 mil dólares, porém nós temos aqui uma faixa importante aqui também, um pouquinho acima de 80 mil dólares, aqui 85 mil dólares. Veja que ela é uma faixa mais curta, uma duração de tempo mais curta, é uma zona de liquidez recente. Só que aqui em exatamente 62 mil dólares, que foi uma resistência, serviu de resistência aqui para o Bitcoin. Se eu voltar aqui no gráfico novamente, veja que 62 mil dólares, traçar uma linha aqui, 62 mil dólares aqui foi uma resistência para o Bitcoin, suporte, perdão. Funcionou como suporte. Ele até rompeu aqui para baixo, mas foi só visitou e logo em seguida ele subiu novamente. Aí subiu, caiu novamente, aí segurou aqui nessa região de 62, depois teve uma quedinha que segurou um pouquinho mais acima. E veja que aqui tem uma concentração de liquidez muito interessante na região de 62 mil dólares, aí tem um pouquinho mais abaixo aqui na região de 61, e aqui também a região essa região, né, abaixo aí de 60 mil, também tem bastante liquidez. É considerável, é importante ficar de olho nisso aí, inclusive aqui em 53 mil dólares. Se a gente olha o MVRV, ele também não está tão esticado, ele está ali próximo de 1. O índice de medo e ganância não está um patamar um pouco neutro, né? Não está nem medo extremo, nem ganância, está um pouco neutro. E tudo isso aí aliado ao padrão temporal dos ciclos do Bitcoin, mais essas zonas de liquidez e outros dados também corroboram para que o Bitcoin ele de fato tenha mais uma quedinha aqui, igual eu falei, né? E possa fazer o fundo do mercado aí entre 60 mil, mais ou menos aqui assim, e 50 mil dólares. Não necessariamente aqui, né? Eu estou falando da faixa de preço aqui assim, em torno disso aí. Como eu falei, se ele cair aí abaixo dos 50 mil dólares, excelente, é promoção, é o momento de encher a mão e fazer uma compra mais pesada. Também pode ser que ele faça um movimento contrário. Ele venha, encontra alguma resistência por aqui, continue, volte a subir, rompa aqui a média de 200 dias, continue subindo. É uma probabilidade que eu acredito menos, mas é possível? É possível. Só que a minha tese maior é de fato que ele possa lateralizar um pouco aqui,
mas venha a ter uma queda aí e fazer o fundo do mercado caindo abaixo disso aqui, né, ficando aí entre 60 e 50 mil, como eu falei anteriormente. E se você está curtindo o vídeo, já deixa o seu like, porque assim você me ajuda a entender se o conteúdo que eu estou trazendo aqui está sendo do seu agrado, está tirando as suas dúvidas, e por outro lado, você fazendo isso me ajuda também, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e ele vai divulgar para mais pessoas. Se você tiver algum amigo, colega que gosta do conteúdo, também compartilha com ele. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui. Até o próximo vídeo e tchau!